Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom, estou aqui de volta para as nossas discussões da disciplina História e Formação do Direito. Na aula anterior, a gente falou sobre os instrumentos de controle social e discutiu a diferença de valores para costumes, para o próprio direito, para a ética e para a moral. A gente continua a discussão sobre a temática do que é direito, agora trabalhando um conceito que é muito importante no direito, que é a diferença da coerção para a coação. A gente já tem dito que uma das características principais do direito é o fato do direito ser obrigatório. E uma das palavras que a gente usa para endereçar de forma técnica essa obrigatoriedade é a noção de que as regras no direito são coercitivas, ou seja, elas são obrigatórias. Então, quando a gente fala sobre coerção, a gente está dizendo sobre a qualidade de uma norma jurídica ser obrigatória. O que é algo coercitivo? É algo obrigatório. Então, a coerção, com E, significa que existe uma obrigatoriedade de se seguir o direito para ele organizar a sociedade. Agora, muitas vezes o que acontece é que, se a gente não tiver a sensação de que a norma é obrigatória e caso ela seja descumprida, teremos uma consequência negativa diante desse descumprimento, a gente tem a sensação de que não é obrigatório, não é verdade? Vamos imaginar que a gente tem uma situação em que são colocadas placas nas ruas com os limites de velocidade. Se não tiver a percepção de que, se eu exceder o limite de velocidade, eu vou tomar uma multa, dificilmente eu vou perceber que efetivamente aquela norma jurídica é obrigatória, ela é coercitiva. Eu me lembro que eu já dei aula em algumas universidades em cidades do interior e quando saiu a lei seca, alguns alunos falavam assim: professor, aqui não pega nada não. Aqui não tem problema porque a lei seca não se aplica aqui. Justamente porque, apesar de saber que era obrigatório, o fato de não ter bafômetro em blitzes que fossem feitas nessas cidades faziam com que as pessoas tivessem a sensação de que a impossibilidade delas sofrerem uma pena gerava a percepção de que aquela norma jurídica não era obrigatória. Agora eu pergunto a vocês, era obrigatório mesmo assim? Mesmo sem ter bafômetro na blitz, é obrigatório seguir a lei seca? Evidentemente que sim, né? Só que o que se percebe é que não adianta muito a gente ter uma obrigatoriedade instituída formalmente na norma, ou seja, não adianta a norma estabelecer uma regra dizendo que é obrigatória se a gente não percebe a possibilidade de ser punido caso viole aquela norma para realmente ela ser obedecida de forma obrigatória. E aí é que entra o papel da coação. A coação, realizada pelo Estado de forma legal, ela vai acontecer quando o Estado usa da força para mostrar para a gente as consequências que existem da violação de uma norma jurídica. Então, o que é a coação? A coação é a possibilidade de tomar medidas jurídicas adequadas, inclusive medidas de atuação administrativa, como até o próprio exercício do poder de polícia, para poder mostrar que a norma jurídica é obrigatória. Então, exemplo de coerção. A lei seca é obrigatória, isso é uma coerção, é a percepção de que algo é obrigatório. Exemplo de uma coação realizada pelo Estado que me faz perceber que eu tenho que obedecer essa norma jurídica. A existência de blitzes que podem auferir se eu realmente bebi ou não quando dirigi. Então, é a diferença da coação para a coerção. Professora, resume, vou falar de novo. Coerção, a qualidade de obrigatoriedade da norma. E coação é a força realizada pelo Estado para provar para a gente que essa norma é obrigatória. Bom, acontece que quando a coação ela é realizada, existem situações em que a coação ela vai acontecer de forma legal e situações em que a coação vai acontecer de forma ilegal. O que seria uma coação legal? Seria a possibilidade de se usar da força dentro do que é permitido na norma para fazer com que alguém obedeça à norma jurídica.
No caso, em regra, a coação legal é uma coação realizada pelo Estado, porque ninguém poderia imputar a alguém uma conduta pela força, né? Então, o que o Estado pode fazer? O Estado pode nos obrigar a seguir uma norma jurídica. Quem que pode nos multar? O Estado, necessariamente. Uma ação interessante que discutiu essa questão da coação legal e ilegal aconteceu aqui em Belo Horizonte e foi a respeito da possibilidade da BH Trans, que é uma empresa de administração de trânsito que recebeu uma concessão para fazer a administração do trânsito em Belo Horizonte, que estava aplicando multas. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a recorrer dessas multas de trânsito, dizendo que a BH Trans poderia administrar o trânsito, mas ela não poderia exercer o poder de polícia do Estado, que era o poder de coagir as pessoas a seguirem a norma jurídica. Isso foi amplamente discutido até que se chegou à conclusão de que realmente se tinha razão. Era possível que o Estado transferisse para uma empresa a possibilidade de gerir o trânsito, mas o exercício de poder de polícia se vinculava à possibilidade de coagir, de exercer o direito de coagir as pessoas a seguirem a norma, usar a força para seguirem a norma. Então, o que começou a acontecer em Belo Horizonte? A BH Trans continua fazendo a organização do trânsito, mas quando se tem a necessidade de multar, sempre tem que ter presente um policial militar também, que vai ser o responsável pela assinatura do auto de infração, de multa. Então, nessa situação, a gente tinha um exemplo de coação. A gente tem um exemplo de coação legal realizada pelo Estado, porque o Estado está na sua competência, exercendo o seu poder de dizer que temos que seguir aquela norma jurídica através da força, e um exemplo de coação ilegal, porque um ente que não faz parte do Estado estava fazendo algo que compete só ao Estado. E aí, quando a gente pensa sobre isso, coação ilegal, é muito fácil da gente perceber a existência de coação ilegal em outras condutas que fazem com que as pessoas tenham diminuído a sua capacidade de escolha. Por exemplo, se a gente tem um sequestro pedindo resgate de dinheiro, o que a pessoa está fazendo? Está coagindo a outra a pagar uma quantia para soltar o seu ente querido, seu amigo, etc. Nesse sentido, será que esse uso da força, essa coação é legal? Obviamente que não é legal, né? Porque ninguém pode obrigar alguém a fazer algo senão em virtude de lei. Então, existe essa grande discussão aí sobre o que seria uma coação legal e uma coação ilegal. Em circunstâncias de exceção, pode até ser que a gente tenha a possibilidade de um ente privado realizar uma coação, usar uma força, mas que haja uma necessidade do uso daquela força. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de legítima defesa ou legítima defesa de terceiro, em que eu preciso usar a força e coagir o outro a não me atacar, por exemplo. E por isso a gente teria o exercício de uma coação legal. Enfim, o que nos faz perceber a qualidade da norma jurídica, dela ser obrigatória, do direito de ser obrigatório, é justamente a possibilidade do Estado poder usar a sua força para nos obrigar a seguir o direito. Então, é a grande diferença aí desses conceitos. Seguindo sobre a definição da norma jurídica, eu coloquei uma definição no material para vocês que vai dizer: normas jurídicas são regras imperativas. O que isso significa? Que as normas jurídicas são ordens obrigatórias, ou seja, elas têm coerção, elas têm obrigatoriedade, pelas quais o direito se manifesta. Então, como que o direito vai se concretizar, se manifestar? Através das normas jurídicas. E que estabelecem as maneiras de agir. Então, a gente tem as normas jurídicas que vão dizer, são direcionadas diretamente para o povo e para as pessoas que aqui estão, o povo e a população, e vão dizer como a gente deve agir, como a sociedade vai se organizar, e nessa relação de impositividade organizacional e
condutas humanas, organização de condutas humanas, a gente vai perceber que essas normas jurídicas são impostas obrigatoriamente para os indivíduos, para as coletividades e para toda a sociedade. Nesse sentido, o que a gente vai perceber é que, de forma geral, o que se objetiva com a norma jurídica? Uma harmonia social, para a gente saber realmente quais são as regras do jogo, quais são os limites das nossas liberdades e que saiba de forma mais contundente, inclusive, quais são as possíveis consequências da violação do direito, quais são as possíveis sanções, as penas que podem ser aplicadas. Bom, nessa discussão, a gente ainda vai perceber que a norma jurídica se preocupa nessa relação estatal com a vinculação da segurança da sociedade humana. Evidentemente que se a gente não tivesse um mínimo de objetividade jurídica para estabelecer o que é legal e ilegal, a gente não teria uma viabilidade da convivência social humana de forma harmônica. E aí, nessas discussões, o que a gente vai perceber é que as normas jurídicas, elas existem como fruto de uma valorização de certos fatos sociais. Todos os fatos são sociais. Professor, isso é verdade mesmo? Olha, todos os fatos acontecem dentro de uma relação social, dentro de uma sociedade. Mas, diante dessa relação entre os agrupamentos humanos e os fatos que ocorram, somente uma parcela desses fatos sociais são importantes o suficiente para se tornarem fatos jurídicos. E nessa teoria, o que a gente vai perceber é que quando se estabelece as relações do direito com as pessoas, o que vai se preocupar justamente é diferenciar o que é somente fato social, então fica lá na nossa esfera da liberdade, sem precisar ser trabalhado pelo Estado, sem qualquer obrigatoriedade, e aquilo que é essencial na organização e na organização da conduta das pessoas de forma individual. E aí, quando se estabelece isso, as normas jurídicas elas vão inclusive pensar sobre quais são aqueles bens jurídicos que precisam ser protegidos e tutelados, como, por exemplo, a vida, a liberdade, a igualdade, a saúde, a educação, a moradia, o lazer. Quando a gente pensa sobre esses valores, esses bens jurídicos tutelados, a gente vai perceber que todos eles fazem parte da sociedade, mas são tão importantes que, além de fazerem parte da sociedade, também são regulamentados pelo direito. Bom, a gente continua as nossas discussões na próxima aula. Muito obrigada. Tchauzinho!